Boa noite a todos. Boa noite. Hoje nós receberíamos o José Antônio da cidade de Catanduva, mas como é período de provas na faculdade, ele não pôde vir. Então vamos agendar uma outra data. E o tema que trazemos para hoje é o cego de Jericó. Quando nós lemos passagens evangélicas, muitas vezes imaginamos que aquelas personagens encontradas nos textos bíblicos nada têm a ver conosco. E na realidade, todas as passagens, todos os personagens, homens e mulheres encontrados nos textos bíblicos, falam profundamente aos nossos corações, às nossas almas. Somos nós mesmos retratados naquelas passagens bíblicas. E o cego de Jericó não é diferente. Vamos recorrer a Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. Dirigem-se a Jericó. Saindo de Jericó, ele, os seus discípulos e uma considerável turba, Bartimeu, o filho de Timeu, o cego pedinte, estava sentado à beira do caminho. Depois daremos continuidade. Quando dizemos que estava sentado à beira do caminho, na saída de Jericó, os pontos geográficos também foram utilizados para nos trazer lições. Jericó era uma cidade baixa, Jerusalém, uma cidade elevada. Quando se diz que estava em Jericó, na realidade, os apóstolos, os seguidores de Jesus, referem-se às baixas vibrações, a cidade baixa. Então, já se ressalta aí a condição espiritual. E o cego estava na saída de Jericó para Jerusalém, que é a cidade alta, de boas vibrações. Não é só pela questão geográfica. Os apóstolos, os seguidores de Jesus, eles nos trazem essas informações para ressaltar essa questão de sintonia, a baixa e a alta sintonia. Porque o cego estava sentado à beira do caminho. O que é alguém à beira do caminho? É um ser humano marginalizado, esquecido, abandonado, desprezado, sem confiança na vida, estar à margem do caminho. Saída de Jericó para Jerusalém. Se ele já estava na saída, é porque no seu íntimo já havia condições para a mudança, para a reforma íntima, para a transformação moral. Não podemos tomar ao pé da letra cada frase, cada informação que nós encontramos nos textos bíblicos. O cego ou os cegos somos nós, cegos espirituais. Aquele irmão era cego, materialmente falando, mas o que Jesus quer nos mostrar é a cegueira espiritual. Somos ainda cegos para os valores morais. Somos ainda cegos
para muitas questões sociais, somos ainda cegos para a realidade com a qual convivemos. Somos cegos em muitos aspectos. Somos egoístas, somos orgulhosos, somos extremamente vaidosos. Então são aspectos da nossa cegueira espiritual. E estar à saída de Jericó não significava ainda uma mudança interior, mas uma predisposição, uma condição íntima para essa mudança. Estar amadurecendo, estar pronto para a grande transformação moral. E é isso que se ressalta com esses pontos geográficos. Jericó, a cidade baixa, mas ele já estava à saída de Jericó, ainda à beira do caminho, ainda marginalizado, ainda sem grandes perspectivas, era um cego pedinte, era alguém sem nome. Porque quando dizemos que, é filho de Timeu, não é de, ele era chamado Bartimeu, mas não era o nome. Por quê? Bar significava filho, Bartimeu, filho de Timeu. Por que não ter um nome ainda? O filho de Timeu era chamado Bartimeu, filho de Timeu. Não era o nome desse jovem, desse senhor, porque ele ainda não tinha uma identidade própria. Era alguém à margem do caminho. Era chamado o filho de Bartimeu. Alguém sem nenhuma condição física, moral, espiritual. Não era reconhecido como um ser humano. Era o filho de Timeu, o cego filho de Timeu. Mas ele já estava ali, pronto para a grande transformação, para acompanhar Jesus até Jerusalém. Seguir Jesus a caminho de Jerusalém. Jesus, logicamente, em espírito já estava em Jerusalém. A sua vibração elevadíssima, Jesus em contato direto com o Pai. Por isso, muitas vezes, nós ouvimos Deus e Jesus um só. Na verdade, Deus é o Pai, Jesus é o Filho, mas eles se encontram numa sintonia tão perfeita que se diz, é um só. Na verdade, são distintos, Pai e Filho. Deus é o Pai, Jesus é o Filho. Porém, essa sintonia, essa elevação moral de Jesus o coloca em contato direto com o Criador. O Filho de Deus, aquele que veio à terra para nos dar o exemplo do amor, da renúncia, da resignação, da fraternidade, dos sentimentos mais nobres, mais elevados, ressaltando pela vivência os valores morais. Porque Jesus não veio apenas para nos ensinar através de palavras, e sim através do exemplo, da vivência. Ele foi resignado em tudo. Ele não apresentou nenhum momento de revolta. Ele veio para o grande sacrifício a fim de iluminar, esclarecer, trazer a boa nova, trazer o seu evangelho, as suas lições, muito mais vividas que apregoadas, através de palavras. Jesus pregou pelo exemplo.
acima de tudo. Dando continuidade à passagem, que está em Marcos, né, capítulo 10, quando... Deixa eu localizar. Quando Jesus passa, né, e ele estava sentado à beira do caminho, ao ouvir que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar e a dizer: Jesus, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que fizesse silêncio. Havia outros mendigos à beira do caminho, era muito comum àquela época. Ele, porém, gritava mais: Jesus, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse: chamai-o. E chama o cego, dizendo-lhe: anima-te, ergue-te, ele te chama. Nós também, ao longo da existência, muitas vezes encontramos uma multidão que se opõe ao nosso progresso, ao crescimento espiritual. Acredito que algumas pessoas já tenham ouvido, mas você vai ao centro novamente? Mas você vive lá? Ou seja, são oposições. E quantas outras vezes essa resistência não é íntima, não é interior? Eu vou pensar primeiro em mim, os outros depois. Já não nos ocorreu esse tipo de pensamento? Com certeza. Mas para que continuar trabalhando? Para que ensinar? Para que socorrer? Para que fazer o bem? Eu tenho que pensar um pouco em mim. Às vezes nós próprios dizemos isso, não é? É essa resistência interior à mudança, à transformação moral. Assim como existe essa resistência em nós, porque cada ser humano é uma multidão. O que é isso? Quantas personalidades nós já tivemos? Quantas existências? Quantos corpos? Já reencarnamos centenas e milhares de vezes. Isso tudo está registrado, está arquivado, está em nós. Embora não nos lembremos, essas existências anteriores têm influência em nosso psiquismo, em nossa mente, em nossas ações. É o subconsciente ou o inconsciente agindo. Nós somos governados muito mais pelo inconsciente que pelo próprio consciente. É essa multidão que existe dentro de nós. E se quisermos saber quem somos hoje, ou melhor dizendo, muitos querem saber o que eu fui nas existências anteriores, não se preocupe, você foi bem pior do que hoje. É isso que nós precisamos compreender. Fomos piores do que somos hoje. Estamos evoluindo. Então não há razão para buscar esse passado, que com certeza é constituído por muitos delitos, por muitos erros, deslizes, muito mais do que cometemos hoje. Então não há razão para buscar esse passado.
somos, cada qual traz em si uma multidão de personalidades, de experiências vividas no passado. E é essa a resistência íntima. São essas diferentes personalidades que já animamos nas múltiplas reencarnações que ainda agem dentro de nós mesmos. Mas há também as forças exteriores, como eu disse, aqueles que não querem que a gente venha, mesmo desencarnados, querem nos desviar do bom caminho. Mas há também aqueles que nos incentivam à mudança. E as companhias espirituais dependem de nós. Cada qual atrai para si os amigos ou inimigos do passado. Atrai. Logicamente, os inimigos do passado poderão se beneficiar com a nossa firmeza, não desistência. Eles se espelham. Olha, eu também posso mudar. E muitos se envergonham de nos perseguirem. Então a mudança deles também depende de nós. Então existem forças interiores e existem forças exteriores que não querem a mudança. Porque ali, quando o cego gritava por Jesus, ele encontrou resistência. Fique quieto, pare de gritar. Mas ele tinha convicção de que poderia obter a cura. E ele continuou gritando e mais alto. E Jesus naturalmente percebeu que aquele irmão já estava pronto para a mudança. Jesus nos conhece profundamente. Jesus sabe o que nós vivemos, o que nós sentimos, tudo o que experimentamos. Ele é o governador geral da terra. E é um governador não eleito por nós. Ele é um governador escolhido nas paragens celestes para assumir o governo de um planeta. De um planeta onde não há benefícios, onde não há vantagens pessoais, e sim elevação moral. Esse é um governo diferente, realmente, né? Esse é um governo diferente. Esse é Jesus, o pastor incondicional, aquele que se preocupa com cada uma de suas ovelhas, que somos nós, as ovelhas de Jesus. O grande rebanho somos todos nós, ovelhas ainda desgarradas, ovelhas ainda perdidas, porque estamos distantes da essência, da moralidade profunda. Ainda cometemos muitos erros, ainda sentimos revolta, ainda alimentamos o orgulho. Então estamos distantes da perfeição. E Jesus cuida desse rebanho com muito amor. Ele cuida de cada um de nós. Então ele grita, e ele está na passagem também, que ele deixa a capa e vai até Jesus. Naturalmente auxiliado, ou já estava acostumado a caminhar sozinho, né? Cego, vai até Jesus, porque alguns outros lhe pediram que ele se levantasse e caminhasse. O que é deixar a capa? É deixar as máscaras que nós ainda temos.
E no sentido real da palavra, a capa existia para os pedintes como uma autorização do governo da época para que ele se tornasse um pedinte. Ter a capa era ter o aval da política da época para sair pedindo. Ele deixa para trás a capa. Isso demonstra a sua fé. Certeza de que ele seria curado. Ele estava realmente predisposto à grande mudança, inclusive a seguir Jesus. E ele vai. E por que usam dois verbos, levantar e caminhar? São dois verbos, né? Levanta-te e caminhe até Jesus. Vá até Jesus. Quando nós chegamos à casa espírita, muitas vezes, no início, o nosso ânimo é levantado. Ou em qualquer templo religioso. A gente ouve uma pregação, ouve uma palestra, assiste a um sermão e pensa, foi para mim. Eu realmente preciso mudar. Eu preciso trabalhar, eu preciso esforçar-me. É o levantar-se. Porém, no dia a dia, vêm os problemas, os tropeços, os reveses da vida, as dificuldades que fazem parte da nossa caminhada, da evolução, e aí não queremos caminhar. A gente entrega os pontos, como se diz, né? Não adianta, eu não consigo nada, sou imprestável, não mereço. Levantou-se, mas não teve coragem para caminhar. Desiste. Assim somos nós. Mas Bartimeu, o filho de Timeu, levantou-se e caminhou. É o sentido figurado. Isso é simbólico, profundo, é psicológico. Não é apenas no sentido de levantar-se da beira do caminho e caminhar até Jesus. Não, é sair da condição de marginalizado, de infeliz, de pobre, de pedinte, pobre espiritual, viu? Pedinte, infeliz, sofredor, para a condição de protagonista da sua própria história, construtor da sua identidade, identificando em si as mazelas, mas também as virtudes, identificando em si a condição necessária para a mudança. E é isso que nós precisamos fazer no nosso dia a dia, né? Acreditar no potencial que cada ser humano tem. Potencial para tudo. Acreditar que é possível e batalhar nesse sentido para vencer-se. Não é vencer o mundo, mas vencer-se, que é uma tarefa muito mais difícil. Muito mais difícil. E nós precisamos vencer a nós mesmos. Então ele deixou a capa e foi até Jesus. Levantou-se e caminhou. E aí Jesus lhe faz uma pergunta: o que queres que eu lhe faça? Que eu veja, Senhor. Esse que eu veja é também no sentido mais profundo. Não é apenas enxergar, é
ver é uma visão mais ampla da vida, é ver o mundo com outros olhos, é valorizar a vida. É esse ver, que eu veja, Senhor. E o que Jesus lhe disse? A tua fé te curou. Então nós precisamos movimentar dentro de nós essa força para que a transformação aconteça. Precisamos realizar. Não é esperar que Deus faça por nós aquilo que nos compete, aquilo que devemos fazer. Muitos esperam, dentro de templos religiosos, muitos esperam conquistas materiais. E nós não devemos nos preocupar com essas conquistas materiais. Isso deve ser uma consequência. A partir do momento que eu realizo um trabalho pensando apenas na minha remuneração, pensando que eu preciso trabalhar para garantir o sustento da família, apenas nisso eu não encontro prazer. A partir do momento que o profissional, seja ele qual for, ele pensa, eu posso fazer algo por aquele doente, o médico, eu posso tornar o ambiente da minha casa acolhedor, cheiroso. Eu não estou apenas limpando porque tem que ser limpa a casa. Eu quero que o ambiente esteja arejado, perfumado, que haja bem-estar, acolhimento. Eu estou tirando as pragas da planta porque eu quero vê-la crescer viçosa, exuberante. Não estou pensando apenas naquelas sementes que virão com a colheita. É o prazer de acompanhar as mudanças, contribuindo com a obra divina. A partir do momento que alguém ensina uma criança por obrigação, apenas por obrigação, sem sentir a alegria de observar a mudança, a aprendizagem, não encontra alegria. Então, em todas as profissões, em todas as áreas, nós precisamos buscar o que nos dá alegria, o que nos dá prazer, o que nos torna seres mais plenos, mais completos. E é isso que a vida e Deus esperam de nós. Esse esforço pela mudança, pela transformação. E a gente vai finalizar com, no livro de Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, nós em capítulo 98, Emmanuel nos diz: a manutenção de capas, de aparências diante do Cristo, apenas complica a situação daquele que necessita de ajuda. Então é fundamental que a gente reconheça quem nós somos, quem eu sou, né? Não só o potencial, mas também os vícios. Não adianta nós nos apresentarmos como seres perfeitos que não somos. É preciso também apresentar a Jesus as mazelas. Senhor, eu quero vencer-me. Eu tenho esse vício. E não estamos aqui nos referindo apenas ao cigarro e
e a bebida, não. Vícios de uma forma geral que todos nós temos. Outros vícios. Apresentar-se tal qual é, sem máscara. Eu sou egoísta, eu sou ganancioso, eu sou... Enfim, cada qual conhece o seu íntimo e sabe, pelo menos em parte, embora tente ocultar, que nós muitas vezes tentamos disfarçar o que somos, mas cada um conhece um pouco de si. Não nos conhecemos plenamente, não, falta muito, mas já temos noção das virtudes e também dos deslizes, não é? Cada um sabe. Mas Jesus não está tão focado naquilo que você é, mas naquilo que você pode vir a ser. Olha que maravilha! Jesus não está focado naquilo que cada um de nós apresenta como deficiências, limitações. Ele está muito mais focado no potencial, naquilo que cada um pode vir a ser, a tornar-se. E nós somos luz. Porém, é preciso fazer essa luz brilhar. Ela ainda está ofuscada pelas imperfeições. Mas vamos saná-las com o tempo e vamos nos apresentar diante de Jesus como seres puros. Um dia. Então, ele sabe que cada um de nós é um mundo a ser desbravado, a ser descoberto, a ser melhorado, e que esse mundo vai se tornar cada vez melhor. O mundo interior, a vida íntima, o ser espiritual, essa centelha divina. Somos filhos de Deus. Deus é luz, Jesus é luz, e nós também somos, mas é preciso fazê-la brilhar, Realmente, finalizando, é a caminhada, a garantia da manutenção da luz. Encerra-se a passagem com a volta desse homem com Jesus para Jerusalém. É essa a trajetória humana. Cegos à margem do caminho em Jericó para a luz de Jerusalém. Então, nós somos esse cego de Jericó ainda. Alguns enxergam um pouquinho mais, porém, ainda necessitamos das lentes, Não conseguimos fazer com que a nossa visão interior seja plena. Mas caminhamos também para Jerusalém, para uma condição de sintonia mais elevada, um contato maior com Deus, e um dia conquistaremos essa condição. Muita paz e que Jesus nos ampare e abençoe.